O papo de todos os que a gente fez até aqui, eu não sei qual que é a aula que você está agora, na verdade eu não sei qual é o papo, eu sempre vou reforçar isso para você. A gente falou muito de uma tax de 30 que passou a 160. Sim. Então a gente está falando aí de um crescimento exponencial. Eu queria te fazer duas perguntas. Por que aconteceu tudo isso? E se de 160 vai para 320? Como é que você está vendo esse crescimento? Sim. Por que aconteceu tudo isso? Aí a gente vai para um outro ponto que eu sei que para os corretores é muito forte e a gente desdobra ele um pouquinho mais para frente. Porque a gente acredita profundamente que o corretor não vai morrer. Então, o que faria uma empresa absolutamente relevante dentro do mercado, né? A gente tem uma posição hoje interessante dentro do mercado. Legal. O que faria uma empresa dessa que está indo bem, que está funcionando muito bem, que tinha 90 colaboradores no começo da pandemia, durante a pandemia, só nesse ano, contratar mais 80, 90 pessoas Mais de 50% do quadro que tinha que antes. tinha antes. Sendo que agora, na Tex, né, que fica aqui do outro lado da rua, aqui na Vila Madalena, em São Paulo, só cabem 90 pessoas. Ou seja, a gente tem um time hoje que não cabe na nossa sede e que trabalha em 8 estados diferentes. Que legal. E uma das pessoas mora nos Estados Unidos. E isso pra gente não importa mais. Mas a Tex que existia pré-pandemia, ela estava procurando outro lugar. Aqui, onde hoje é o nosso estúdio, talvez fosse a sala onde uma equipe de inovação ia trabalhar. Mas hoje em dia, um deles mora em Florianópolis, outro mora em Recife, e é indiferente. Então, por que a gente fez esse movimento? Primeiro, porque a gente aprendeu que a gente podia. Então, durante a pandemia, a gente descobriu que dava para trabalhar remoto, que com ferramentas de gestão a gente era capaz de fazer isso. No começo da pandemia, 70% dos novos contratos que a gente fez eram para corretores que nunca tinham tido nenhuma ferramenta. Ou seja, no momento do começo da pandemia se tornou visível o quão impossível era ele trabalhar. Antes ele estava acostumado, sentava eu na sua, né? Nós dois aqui um na frente do outro e estava tudo tranquilo. E resolvia fácil as coisas. Fácil. Eu falava, ó, tô ligando aqui para não sei quem, né? Tá tudo. Agora não, tá cada um na sua casa. Então a gente descobriu que isso era possível. E outra coisa, a gente resolveu estrategicamente acelerar mais as coisas da forma que a gente estava fazendo. Então, antes a gente fazia as coisas muito em fila indiana. Então, eu terminava esse, Pra começava começar o outro. próximo. O que é absolutamente saudável e é o que nos trouxe até aqui. Mas, né, como a gente já disse, os sonhos que a gente tem hoje são muito maiores, o sonho dos corretores hoje são muito maiores, não dava conta a gente continuar nessa fila. Então, hoje em dia, a gente paraleliza as coisas. Então, eu tenho mais equipes, cada equipe fazendo projetos absolutamente diferentes, mas que são igualmente relevantes para o cliente. A gente não tem soluções só para corretores, a gente tem para corretores, para seguradoras e para outros players que estão dentro do nosso mercado. Então, a gente precisava acelerar isso. Isso vai para 300, por exemplo, para 400, 600. Hoje, eu diria que provavelmente. Agora, não necessariamente. Porque o que a gente tem aprendido aqui cada vez mais é de que forma a gente vai ser capaz de escalar. De que forma que a gente vai ser capaz de descorrelacionar o número de clientes que a gente tem com a necessidade de equipe que a gente tem. Então, por exemplo, algumas ferramentas que a gente vai lançar em breve, como por exemplo o Tex School, vai permitir que a gente faça com menos pessoas mais vezes um mesmo treinamento. Então, tem uma série de coisas que é possível fazer. Por exemplo, quando você contratou o Spotify, quantas pessoas a mais o Spotify contratou para que isso fosse possível? Nenhuma. Zero. Não mudou nada. Se o Não Brasil... tinha um cara lá, deixa eu ver a playlist que o Gustavo quer, né? deixa eu cuidar aqui, onde eu vou guardar essa playlist? Isso. Ninguém estava preocupado com isso. Então, é necessário que a gente seja capaz de escalar. Então, se hoje você, para vender, precisa de 10 pessoas, isso não tem a ver com... Pode ser que a gente tenha 600 pessoas, mas aí eu estou falando de ter 40 mil clientes. Entende? Eu vou ter a gente vai ter 600 pessoas justamente para permitir que a experiência dessas pessoas seja cada vez melhor. Mas não é uma regra linear. Então, o que hoje a gente está fazendo é justamente para que no futuro a gente possa fazer mais com
menos pessoas ou com o número de pessoas que for necessário, mas de uma forma cada vez mais eficiente. Mas principalmente porque a gente acredita profundamente que essa é a década do seguro no país. Só que a década do seguro, ela vai ser aproveitada, ela vai ser experienciada, não pelas empresas que se desenvolverem ao longo dos próximos 10 anos, pelas empresas que entregarem coisas de valor nos próximos 2 anos. Então, não tem tempo para perder. Igualmente, da década do seguro no Brasil, eu acredito que é a década da educação no mundo. Totalmente. Mudou completamente a forma que as pessoas se educam, entendem que é possível fazer isso. Eu gosto muito do termo, né, do lifelong learning, que não existe mais, você aprende, tem colégio, entra na faculdade, e a partir dali, na vida adulta, você só trabalha. Você nunca mais vai parar de aprender. É isso aí. Então, você precisa ser capaz de aprender e a educação tem que mudar. Então, aliar isso ao mercado de seguros, me parece que é um movimento bem interessante. Então, como a Tex é uma empresa de soluções, Tex Soluções em Tecnologia, eu brinco que tecnologia é uma das ferramentas. A Tex é uma empresa de soluções. Uhum. Naquele momento, tecnologia. Nesse momento, talvez educação. E qualquer outra coisa que a gente precisar para trabalhar para que o bolo do mercado de seguros cresça. No Brasil, Gustavo, a gente tem 3,5% do PIB do mercado de seguros. É um bom número. Mas nos Estados Unidos é 11%. E a gente sabe que o PIB americano é brutalmente. Maior. Então, tem um espaço muito grande para a gente crescer. Tem um espaço muito grande para o mercado de seguros crescer. Então, tem uma série de oportunidades que a gente quer explorar. Ter 160 colaboradores hoje é justamente para que a gente possa fazer isso e, de verdade, revolucionar a indústria de seguros. É para isso que a gente está aqui, né? É legal o corretor fazer um paralelo, né? Sempre, todo esse papo aqui, né? A gente montou essa conversa para te apresentar parte da Tex School. Você, corretor, que viu esse papo, que acompanhou com a gente em vários trechos que a gente apareceu, boa parte do papo aqui foi sobre gente, cultura, sobre mentalidade, né? A tecnologia, ela sempre veio de rabeira. Isso aí. De rabeira. Então, você quer vender mais, você quer aumentar a sua receita, você não tem que dobrar o seu pessoal, né? Você tem que dar uma reestruturada, uma repensada de como que você pode fazer mais com menos, que foi o que a gente acabou de ver aqui pela Tex. Bom, então você, corretor, fica calmo, cara. Não é contratando mais gente que você vai dar o próximo passo. Você tem que rever tudo isso. Acho que de todos os encontros aqui, isso vai te ajudar bastante.